Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Antes, porém, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de agora aprender mais com os apóstolos e os crentes primitivos. Temos visto, Senhor, o sucesso que eles alcançaram em realizar a missão que o Senhor lhes designou. Que possamos aprender com eles e possamos aplicar os mesmos princípios que eles aplicaram às suas vidas e ministérios, às nossas vidas e ministérios, e assim realizarmos a missão que o Senhor nos designou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que você compartilhe este vídeo também com seus amigos, com sua família, pessoas que você conhece através das mídias sociais, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado. Semana passada nós começamos a falar sobre o sucesso apostólico. Coisas em que a igreja primitiva, os crentes apostólicos, foram bem-sucedidos. Hoje vamos continuar dentro desse mesmo tópico, dentro do nosso tema geral, de o cristianismo apostólico. Outro aspecto em que os crentes apostólicos foram bem-sucedidos é que eles foram bem-sucedidos em obter respostas às suas orações. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 31. Veja aí o que diz a palavra de Deus. Atos, capítulo 4, versículo 31. Está escrito assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Eles oraram, todos foram cheios do Espírito Santo e houve até um tremor de terra, um terremoto. Nós que moramos aqui na Califórnia sabemos o que isso significa. Aqui temos tremores todos os dias, embora a maioria deles a gente não sinta. Mas quando vem um pouco mais forte, a gente realmente percebe, sente, algumas pessoas ficam assustadas. Foi o que aconteceu ali. E é importante ler aqui que quando eles oraram, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Esta é a única maneira de você ficar cheio do Espírito Santo. É você orar, é você buscar, é você se arrepender dos seus pecados, é você confessar os seus pecados, é você abrir o seu coração, mostrar a Deus que você tem sede do Espírito Santo, mostrar a Deus que você tem fome do Espírito Santo, se render a Ele, e então Ele o encherá, então Ele a encherá, Ele encherá você dele mesmo e também revestirá você com o poder dele, para que você possa realizar aquilo que Deus chamou você para realizar. E ser cheio do Espírito Santo não é privilégio de pastores e pregadores da palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é algo que todos os cristãos devem ansiar, todos os cristãos devem almejar, todos os cristãos devem buscar, porque está à disposição de todos os crentes em Jesus. E a segunda coisa que diz aqui é que eles foram cheios do Espírito Santo e eles anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Anunciar com ousadia a palavra do Senhor. Qual é a nossa missão? Se não outra, anunciar a palavra do Senhor. E de novo, isso não é coisa só para pastores, pregadores, é para todos os crentes. Anunciar a palavra não quer dizer necessariamente você pregar publicamente, mas é falar de Jesus, é compartilhar o evangelho, é levar pessoas a conhecerem a salvação em Cristo Jesus. Quantos de nós fomos ganhos, não por um pregador no alto de um púlpito, quantos de nós fomos ganhos para Cristo, não através de uma reunião evangelística? Quantos de nós fomos ganhos para Cristo? Não em um culto. Quantos de nós fomos ganhos para Cristo? Não em uma cruzada, mas através de alguém que pessoalmente nos anunciou o evangelho. Em muitos casos, aqueles que foram criados em lares evangélicos, lares cristãos, quem lhes anunciou a palavra de Deus foram os próprios pais. Tiveram o privilégio de crescer ouvindo a palavra de Deus desde a mais tenra infância, e assim vieram a conhecer o Senhor Jesus. Mas outros, como eu, ouviram de alguém, ouviram de um amigo, ouviram de um conhecido, ouviram de alguém com quem trabalhavam,
e assim se converteram ao Senhor. Todos nós somos chamados a também compartilhar por nossa vez a palavra de Deus com nossos amigos, com nossos familiares, com nossos colegas de trabalho, até com desconhecidos, porque essa é a nossa missão. Estamos neste mundo para isto. É verdade que nós temos vários propósitos como cristãos: adorar a Deus, crescer espiritualmente, ter comunhão com os irmãos, também servir a Deus e servir as pessoas. Mas a nossa missão basicamente é esta: é anunciar o Evangelho, é proclamar o Evangelho. Jesus quer que nós anunciemos. Alguns irão para terras distantes para anunciar, mas a maioria de nós ficará em casa mesmo, ficará onde mora mesmo. E é aí que nós somos chamados a anunciar a palavra de Deus. E para anunciarmos a palavra de Deus com ousadia, para anunciarmos a palavra de Deus com poder, para anunciarmos a palavra de Deus com autoridade, nós precisamos do poder do Espírito Santo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Que Deus nos dê esta bênção. Busque ser cheio do Espírito Santo. Coloque-se debaixo dele, como eu já disse aqui algumas vezes. Imagine que o poder do Espírito Santo é derramado sobre você como uma torneira que está aberta, jorrando sempre. Coloque-se debaixo dela para receber e deixe-se encher pelo Espírito Santo até você transbordar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Mas vamos ver outro caso em que também os crentes primitivos oraram e obtiveram resposta para as suas orações. Este outro exemplo que eu quero mencionar para vocês está em Atos, capítulo 12, versículo 5. Diz assim: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro foi preso por anunciar a palavra de Deus, foi colocado na prisão, mas a igreja intercedia por ele. Aqui fala da importância da oração intercessória. Orar em favor de outros. Você ora em favor de seus amigos, você ora em favor de seus familiares, você ora em favor da nação, você ora em favor das autoridades. Todas essas são coisas que Deus nos manda orar a favor. E a igreja estava orando por Pedro. Ele estava na prisão, estava acorrentado entre dois guardas, e a igreja orando por ele. A igreja fazia oração incessante a Deus a favor dele. E o que aconteceu? A Bíblia diz que na noite anterior em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados presos com duas correntes, sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou do lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E assim ele o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. E Pedro então se dirige à casa onde os irmãos estavam orando por ele. E lá ele é recebido, no princípio com uma certa surpresa. Os irmãos estavam orando, mas aparentemente não esperavam muito que Pedro fosse solto. Nós devemos orar com a expectativa de que as nossas orações são atendidas. Devemos orar em favor de outras pessoas, em favor de nós mesmos também. A oração se divide em duas, vamos dizer assim, em duas áreas ou dois tipos, né? A oração intercessória, quando você ora por outras pessoas, e a oração de súplica, que quando você ora por você mesmo, pelas suas próprias necessidades. E assim devemos fazer, assim devemos orar, não é? Orar esperando que Deus nos ouça. Porém, veja que aqui diz que a igreja orava incessantemente por Pedro. É assim devemos fazer nós, orar
incessantemente. Orar sem cessar. Paulo diz, orem sem cessar. Paulo ali naquele momento está falando, a maioria de nós entende que você orar em todos os momentos. Está no carro? Ore. Você está no trabalho? Ore. Está no chuveiro? Ore. Tenha seu momento a sós com Deus, mas também ore em todo momento, ore em todas as circunstâncias da sua vida, em todas as situações da sua vida. Mas aqui fala de orar incessantemente por algo específico. Era o caso aqui, estavam orando incessantemente, orando sem cessar por Pedro, pela sua libertação. E Deus ouviu a sua oração. Você tem alguma necessidade? Ore incessantemente. Você tem uma situação que parece não ter solução, um problema irresolvível, insolucionável. Ore incessantemente. Você tem alguém na família que está enfermo e parece que os médicos não conseguem encontrar uma cura. Ore incessantemente. Todas as situações, para Deus nada é impossível. Mas Deus quer que cooperemos com Ele através da oração. Há coisas que Deus só faz em resposta às nossas orações. Então, ore e ore incessantemente. Vamos ver mais um exemplo? Agora em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão. E no versículo 25 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Uma situação impossível, uma situação difícil. Paulo e Silas na prisão por também anunciar o evangelho na cidade de Filipos. Aparentemente eles não conseguiriam sair dessa prisão. Então os dois se põem a orar e a cantar louvores ao Senhor. E por volta da meia-noite, lá estão Paulo e Silas cantando, lá estão Paulo e Silas orando, lá estão Paulo e Silas louvando o Senhor, e de repente há um terremoto que abre as portas da prisão e as algemas que estavam prendendo os presos se soltam. Não só as de Paulo e Silas, veja o poder da resposta de Deus à oração. E nós sabemos o desfecho. O carcereiro entra ali pedindo luz e ele acha que os prisioneiros iriam fugir, já tinham fugido, e ele pensa em se matar, toma a espada, e Paulo diz, não faça isso. Então, o carcereiro pergunta a Paulo e Silas, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo diz, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Que tremendo! Deus usa a oração para abençoar a Paulo e a Silas em sua resposta, mas ele também abençoa o carcereiro e a sua família, porque a Bíblia diz que tanto o carcereiro como toda a sua família foram batizados por Paulo e Silas. Que bênção, que glória! Deus responde às orações. Está numa situação difícil, parece que você está preso, a coisa não vai para frente, o seu negócio não dá certo, o seu sonho não se realiza, os seus alvos não são alcançados, suas metas não são atingidas. Ore, ore como Paulo e Silas e louve. A oração e o louvor, eles andam juntos, não é? Oração e louvor andam juntos. Louvor também é uma forma de oração. Você pode fazer de muitos hinos uma oração. Na verdade, há hinos que são orações. Especialmente aqueles hinos baseados nos livros de Salmos, no livro de Salmos, por exemplo, são verdadeiros hinos. Mas há outros hinos também que você pode elevar a Deus, para glorificar, para louvar a Deus, mas também para orar a Deus. E Deus é um Deus que responde às orações. Deus é um Deus que responde à oração do seu povo. Ele tem prazer em ouvir as nossas orações. E a igreja primitiva foi bem sucedida nisso, em orar e ser atendida e obter respostas às suas orações. Como está a sua vida de oração? Primeiro, você ora. Segundo, quanto tempo você ora? Terceiro, de que modo você ora? Qual é a sua intimidade com Deus?
Não é tanto uma questão de tempo, o tempo que você passa na presença de Deus. Eu oro 1 hora, eu oro 2 horas, eu oro 20 minutos, mas é qualidade do tempo que você passa na presença de Deus, embora o tempo da oração também é recomendado na Bíblia, não só daquele aspecto do orem sem cessar, mas também gastar tempo a sós com Deus. A Bíblia diz que às vezes Jesus orava a madrugada toda, ou a noite toda, ou uma boa parte do dia, e depois nós vemos que os discípulos também, Paulo fala várias vezes que ele passou noites em vigília. Então, é orar, o importante é orar, você ter uma vida de comunhão com Deus. E não há nada que expresse mais a sua comunhão com Deus do que a oração e a meditação da palavra de Deus. E a igreja primitiva era eficaz em fazer as duas coisas. Os crentes de fato oravam. E nós vamos ver na vida do apóstolo Paulo, na vida do apóstolo Pedro, não só na vida de Jesus, que eles eram homens de oração, eles gastavam tempo em oração. A igreja primitiva gastava tempo em oração. Os crentes apostólicos, como eu tenho chamado aqui, que são os crentes da igreja do primeiro século, do tempo dos apóstolos, eles eram homens e mulheres que oravam, eles buscavam a Deus. E você os vê orando em muitas circunstâncias, diferentes lugares, diferentes situações, nas casas, do templo em Jerusalém, das sinagogas, à beira de rio e em outros lugares, orando ao Senhor. E Deus se manifestando, Deus ouvindo as suas orações. Eu queria falar sobre mais coisas hoje em que a igreja primitiva foi bem sucedida, a igreja apostólica foi bem sucedida, mas eu creio que vou ficar só nesse tema, porque é um tema que é extremamente importante. Se você não ora, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Se você não gasta tempo a sós com Deus, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Se você só ora quando você chega lá, no ajuntamento, na reunião dos irmãos, na congregação, do templo, do prédio, no que nós chamamos de igreja, está errado. A igreja, na verdade, é constituída por todos os que creem em Jesus Cristo. Você é parte da igreja. E a igreja, ela ora. A igreja ora. Precisamos aprender a dedicar tempo a Deus. Se você não tem dedicado tempo à oração, sugiro que você comece hoje mesmo, 5 minutos por dia. 5 minutos para estar a sós com Deus, agradecendo a Deus. Como orar? Eu não sei orar. Como é que eu faço para orar? Eu vou lhe dar uma dica. Vou usar aqui um acróstico em inglês para você aprender a orar ou para você tornar suas orações mais eficazes. E na verdade esse acróstico é baseado no que Jesus mesmo nos ensinou na oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, não é para a gente ficar repetindo, mas é um modelo de oração que nós devemos seguir. Vamos lá? Eu pedi que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos. Atos em inglês é Acts, A-C-T-S. Então nós vamos seguir esse padrão, tá bem? Como você orar? Desde 5 minutos, gaste 1 minuto em adoração. Adore a Deus, por quem Ele é. Reconheça a grandeza dEle. Diga a Ele que você se rende a Ele, que você o exalta, que você o glorifica. Use palavras de louvor, de exaltação, de glorificação a Deus. Aproveite também para louvar neste momento. Adorar, eu reconhecer quem Deus é, e louvar, eu reconhecer a Deus pelas obras que Ele faz. Então, número 1, adoração. C, the acts, right? Certo? C, confissão. Confesse seus pecados. Todos nós somos pecadores e nós devemos confessar diariamente os nossos pecados. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Aproveite também para perdoar alguém que pecou contra você. Então, primeiro é a adoração. É aquilo que Jesus ensinou: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Segundo é confissão: perdoa-me os meus pecados. Ok? Terceiro é thanksgiving, é o T, tá? Que é ação de graças, ou seja, agradecimento. Primeiro você adorou e louvou a Deus, agora você vai agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, pelo que Ele tem realizado, pelas bênçãos de cada dia, pelo pão de cada dia, pelos milagres que Deus já fez na sua vida, pela bênção que é a sua família, o seu trabalho, agradecer por tudo, enfim, que Deus tem dado a você, ok? Então nós já temos aqui adoração, confissão e ação de graças, não é? Ou agradecimento. Tá? E o último é súplica.
É o S de acts, ok? Súplica. A súplica ela envolve petições. Primeiro é intercessão. Você vai orar pelas pessoas que têm pedido suas orações e pelas pessoas que você ama. Orar pela sua esposa, pelo seu esposo, orar pelos seus filhos, orar pelos seus pais, orar pelos seus amigos, orar pela sua igreja, orar pela nação, orar pelas autoridades, que são coisas que a Bíblia nos recomenda fazer. Okay? Orar em favor de outros, é intercessão. E o segundo aspecto da súplica são as petições pessoais, seus pedidos pessoais. Você vai orar por você mesmo, pelas suas necessidades, para aquilo que Jesus ensinou. Não é? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ok? Pedir o pão de cada dia, pedir porque Deus supra as suas necessidades. Todos nós temos necessidades materiais, necessidades físicas, financeiras, etc. Vamos chamar de necessidades físicas. Também para Deus suprir suas necessidades emocionais. Deus ajudar você a lidar com os seus sentimentos. Deus curar alguma coisa que está errada na sua estrutura emocional. Pedir a Deus para libertar você, para curar você, de lembranças, de memórias do passado, coisas que afetam o seu funcionamento, por assim dizer. Não? Necessidades relacionais, ou seja, necessidades que você tem no relacionamento com outras pessoas, seu casamento, relação com seus pais, relação com seus filhos, relação com o patrão, relação com amigos, enfim, os relacionamentos em geral. Então já temos necessidades físicas, temos necessidades emocionais, temos necessidades relacionais, necessidades financeiras. Pedir também que Deus supra as suas necessidades cotidianas. Isso também está envolvido no pão nosso de cada dia nos dá hoje. Peça a Deus para suprir as suas necessidades financeiras. Está com necessidade, você tem uma meta, um alvo de crescer financeiramente, de crescer profissionalmente. Não há nada de errado com isso, desde que você põe o Senhor em primeiro lugar e não o dinheiro, não o trabalho, não a posição. Ore também, então, por essas suas necessidades financeiras. E, finalmente, orar por suas necessidades espirituais, ou seja, pelo seu relacionamento com Deus, pedindo a Deus que aprofunde o seu relacionamento com Ele, que o torne mais íntimo com Ele. Okay? Então, temos aqui um modelo simples de oração. Acts, não é? Adoração, confissão, ação de graças e súplicas, ok? Podemos chamar também de acas em português, não é? Ou se quiser inverter a ordem, casa, para ficar mais fácil você guardar. Casa, confissão, adoração, súplicas e agradecimento. Muito bem, Deus abençoe a sua vida grandemente. Semana que vem voltaremos com esse assunto bem empolgante, que é o sucesso do cristianismo apostólico, dentro do nosso tema geral, o cristianismo apostólico. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu agora gostaria de orar com você. Se você ainda não recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, faça isso agora. Faça como aquele carcereiro. Senhores, que devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo e Silas foi: creia no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. Reconheça que Ele morreu por você na cruz do Calvário, pelos seus pecados, para perdoar você, para restaurar você ao relacionamento e comunhão com Deus. Faça essa oração agora dizendo assim: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que estou fora da vontade de Deus. Me perdoa os meus pecados. Entra na minha vida e ser o meu Senhor e Salvador. E me ajuda a fazer a tua vontade de hoje em diante. Em teu nome. Amém. Se você fez essa oração de todo o coração, Jesus ouviu, perdoou seus pecados, entrou no seu coração. Procure servi-lo agora com fidelidade, com alegria todos os dias da sua vida. E agora vamos orar. Todos juntos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nos mostra que os crentes primitivos foram bem-sucedidos em obter resposta às suas orações. Possamos aprender com eles como orar, Senhor. Possamos aprender também com Jesus a como orar, Senhor. Os crentes apostólicos, Senhor, obtiveram resposta, Senhor. Nós vimos aqui exemplos maravilhosos. Eles obtiveram resposta à oração incessante, oração que não parava, oração que não cessava, e também oração intercessória, quando oravam por outros. Ajuda-nos
a aprender o poder da oração intercessória, intercedendo, orando pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas pessoas que pedem as nossas orações e vendo as tuas respostas, Senhor. Também oramos, Senhor, pedindo-te que nos ajudes a entrar num relacionamento mais profundo, mais íntimo contigo, como aqueles apóstolos, Senhor, como aqueles crentes, Senhor. Paulo e Silas oraram na prisão, houve até tremor de terra, houve terremoto, as algemas dos presos caíram e houve salvação, a salvação de uma família inteira, o carcereiro e a sua família. Que nós também possamos orar com este poder, que é o poder do Espírito Santo, Senhor, e orar com ousadia e anunciar a tua palavra também com ousadia. E que nós, Senhor, aprendamos a orar dentro deste modelo que Jesus nos ensinou, de adoração, de confissão, de ação de graças e também de súplica, Senhor, de intercessão e de petição por nós mesmos, pelas nossas próprias necessidades. Ajuda, Senhor, a começar a orar diariamente, que sejam 5 minutos, gastando 1 minuto em cada um destes elementos da oração, 1 minuto e pouco, e assim vai nos aprofundando na oração e na intimidade contigo, e temos certeza que cresceremos na comunhão contigo, e 5 minutos já não serão suficientes. Não oraremos forçados, mas porque temos prazer em fazê-lo. Ajuda-nos a ser assim e dá-nos poder, o mesmo poder que deste à Igreja Primitiva pelo Espírito Santo, para realizarmos a missão que o Senhor nos confiou. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. E eu te peço ainda que abençoes todos que nos assistem, todos que nos ouvem, supra as necessidades deles. Nós proclamamos que tu és um Deus de poder, que tu és o Deus que ouve oração. Eu te peço que agora ouças as orações dos que têm clamado a ti noite e dia, pelas madrugadas, noite adentro, de manhã, à tarde, em todo o tempo, Senhor. Ouve as orações dos teus filhos, abençoa cada um que nos assiste nesta noite, a cada família e a cada igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até quinta-feira. Aqui estaremos com o nosso estudo bíblico virtual. Semana retrasada estávamos falando sobre o profeta Jeremias. Essa semana passada tivemos que fazer uma interrupção. Tivemos uma seleção musical. Mas voltaremos com Jeremias nesta quinta-feira, se Deus quiser, 7h30 horário de Los Angeles, 11h30 horário de Brasília, e domingo nosso culto, 4 horas da tarde, aqui em Los Angeles, 8 horas da noite, horário de Brasília. E neste domingo passado nós falamos sobre o método de Jesus de fazer discípulos, e eu quero incentivar você a ouvir a mensagem desse domingo que passou. Vamos aprender com Jesus o método mais eficaz de fazer discípulos. Deus te abençoe grandemente. Nada melhor, não há nada maior, não posso comparar. Esperança viva em tua presença, Senhor. Eu já conheci o mais doce amor que me resgatou, e hoje livre sou. Em tua presença, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração ser inundado por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada melhor, não há nada maior, não
posso comparar. Esperança viva em tua presença, Senhor. Eu já conheci o mais doce amor que me resgatou, e hoje livre sou. Sua presença, Deus. Em tua presença, Senhor. Mergulhar em tua presença, ser consumido por tua glória e tua bondade. Vou me lançar, mergulhar em tua presença, ser consumido por tua glória e tua bondade. Vou me lançar, mergulhar em tua presença, ser consumido por tua glória e tua bondade. Vou me lançar, mergulhar em tua presença, ser consumido por tua glória e tua bondade. Vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, ser inundado por tua glória, Senhor. Tua glória.